Os irmãos Pelogo tá se arrombando todo aí. Foi processado por causa Eu das vi isso animações aí. deles. Caralho. Você E conheceu os eles irmãos ganharam. Pelogo, Guedinho? Oi? Conheceu os irmãos Pelogo? Eu cheguei a Não sei se você gosta. Eu não cheguei a interagir com eles, eu já cheguei a bater foto com eles. Ah, Conheci tá. eles Eu conheci pessoalmente eles. também. Os caras caras gente são boa, os caras engraçados, hein, boa. Não, Os caras não valem nada, é muita gente boa. engraçados. Eles São merecem todo o sucesso que eles, Cara, é foda. alcançaram, cara. Eles são muito autênticos, originais nesse ponto. Não Ah, e tem tem papo as não. animações. Os caras são tudo, né? Os caras fazem animação, dubla. É um bagulho muito, muito também. Ah, chega a ser, multimídia tipo... a parada deles. É, uma parada mais... Mas querendo ou não, é um negócio até que eu falo que é até meio Hermes e Renato, assim, né? Tipo, é uma parada muito específica e original, assim, né, mano? Sim. Não que o Hermes e Renato fosse totalmente original, mas tipo, eles fazem uma parada mais do jeito deles, né? Assim, é isso. Isso, eu Não acho tem que... interferência externa. E é Isso que é bom. Pra mim, isso é o ápice e o ponto que eu tenho muita dificuldade em achar em mim, assim, de originalidade nas coisas, assim. Eu gostaria muito de ter mais, tá ligado? Mas hoje em dia é difícil, porque tudo já se criou hoje, sabe? A gente tem muito tipo de conteúdo de diversos tipos de linguagem, várias formas e tal. Então criar alguma coisa meramente nova mesmo é difícil hoje em dia. Geralmente as coisas vão se criando a partir das necessidades que a gente vai encontrando, alguns entraves. Aí vai lá um camarada e inventa um dispositivo que resolve esse problema que até então a gente tinha. Agora a gente pensa, o que a gente não tem? Mano, mas só... Mas É difícil pensar nesse ponto. Então, mas eu acho que tem dois pontos aí. Tem o ponto de você reinventar algo muito inovador, e aí, Sim. tipo, chega a ter o sucesso. Porque também tem isso, às vezes você inventa algo muito inovador e não chega ao sucesso também. Tipo, eu Sim. digo sucesso ao sucesso global, é ganhar grana. Vamos ser... Sim. Falar o português, claro. Mas, assim, também tem muitos, por exemplo, essa parada de podcast... Porra, pelo amor de Deus, né? Isso aqui eu tô fazendo agora. Eu já fazia isso há um tempão atrás. Mas, mano, muita gente já fazia isso. Mas é engraçado, como o Flow conseguiu fazer isso de uma forma que virasse uma tendência absurda e os caras viram, tipo, tomam o protagonismo de quem criou a parada. É bizarro isso, né, cara? Isso é engraçado porque, por exemplo, o Flow, ele trouxe Na verdade, eles trouxeram o que já existe e foi renomeado, porque isso já estava acontecendo lá fora, né? Eu tava vendo alguns vídeos anteriores, então isso já estava quase popularizado lá. Só que é engraçado porque, ó, isso aqui, vamos colocar que é o podcast, certo? Sim. Beleza. Só que é um podcast e ao mesmo tempo não é, porque é um formato que já existe, que é videochamada, e eu poderia chamar de videocast. Porque, na verdade, o podcast, ele é áudio. Eu conheci como áudio primeiro. E pra mim, podcast é áudio. Faz sentido. Na verdade, parece que quem começou com esse negócio de videocast foi o Joe Rogan, né? Acho que foi o Joe Rogan que começou acho que foi ele mesmo, que tem o Flow se inspira nele, se não me falha a memória. É, né? Então, eu nem sabia quem era, na verdade. Eu não sabia. Só um tempo depois que eu vim saber quem é também. E outra, esse formato, por exemplo, de entrevista que eles estão fazendo, a rádio já fazia, a Jovem Pan já fazia. Nos anos 90 já. No final dos anos 90, 2000 já tava fazendo. O problema é que só atingia o rádio. Era só um veículo de comunicação que tinha pra isso. A partir do momento que isso caiu na internet, ajudou a popularizar a parada. E com qualidade de tecnologia, microfone, câmera, etc. Que hoje ficou mais fácil de ter também. Exatamente. Aí bombou pra eles. Sim. Talvez a forma de fazer também, talvez não sei, talvez o marketing, não sei. Alguma coisa ali, né, que foi que os caras viraram um monstro, né? Sim. E é difícil, por exemplo, fazer esse formato. Esse formato é legal, tá? Por exemplo, na posição que tá eu e o Guedinho de convidado, é legal. Mas o mais difícil é quem vai fazer quem vai inicializar a conversa e colocar as pautas, que no caso é o Ícaros. Isso é difícil pra caramba. Sim, isso demora. Você tem que conseguir manter, sabe? Quem vai conseguir... Quem vai organizar o negócio, colocar as pautas... Sim, eu só vou, mano. Eu só vou, tá ligado? É que, tipo assim, vocês, meus amigos, vocês são meus amigos. Pra mim ainda é fácil, porque... talvez o Guedinho...
talvez... Tá largando Farias, né? Hã? Como é que é? Tá largando Farias de mão, é? Ele não me dá atenção mais. O Só que Farias... eu fui tentar com o Icaro, só que aí ele me traiu com o Kenny. O problema do Nossa. Farias é que ele é muito gato. Muito gato. E aí a gente chega num patamar, num nível que ele consegue qualquer pessoa e a gente não. Então o Sammy vem em mim. Entendeu? Aquele bigodinho Dom Juan dele lá. Desgorro. É. Mas o que eu tava falando? Tava falando um bagulho da hora. Pauta. Ah, é de pauta. Na verdade, eu só Pauta. vou, mano. Tipo assim, é porque... lembrei. Porque vocês são meus amigos e tal. O Guedin Sim. talvez seja o que eu menos converso, mas eu ainda conheço o trabalho dele. Então eu também sei por onde começar, né? E também... Porque, geralmente eu também sou aquele tipo assim de pessoa reservada. Eu gosto. Por exemplo. O Sammy tá Sou aquele tipo de religioso hoje, pessoa- né? Sou aquele tipo de pessoa reservada. Geralmente não gosto de ter meu espaço invadido. Entendi. Se a abordagem for muito ruim, eu sinto que ela é invasiva. Sim. E isso eu não curto. O que seria invasivo pra você, mano? Como assim invasivo? Tipo, do jeito que você falou lá, né? O cara chega em você e só pede é aquele... pra você Exato. mitar o bagulho e foda-se. Invasivo é aquele tipo de pessoa que simplesmente, digamos, ela quer ter o seu ego atendida e não enxerga outra coisa. Só enxerga, tipo assim, uma pessoa que vai lá, te manda um áudio, mas não sabe que é uma pessoa comum, que tem o seu trabalho, que tem a sua rotina, que tem os seus problemas pessoais também. Mas você Não não acha pensa por que... esse lado. Não. Sim, não pensa, se fala, né? Não, a pessoa Assim, não nem todo... pensa por esse lado. Tem gente que não sabe, só não sabe mesmo. Mas eu acho que eu por mais que, tipo Não é assim... nem a questão dos problemas, tá ligado? Mas é a questão de respeito mesmo. Sim. A Educação. pessoa não pensa em fazer uma abordagem adequada. Isso daí me Ela lembrou... ela se Tipo, esquece- mão pra trás. Ela se esquece que pessoas são diferentes. Nem todos reagem da mesma forma, e aí que dá ruim. Sim. Lidar com pessoas é difícil pra caramba. É mais complicado mesmo. Sim. Mas tem jeito. Mas Tem como. eu fiquei feliz de você ter aceitado de participar e tal, né? Eu também, não foi eu que cheguei em você, né? Eu pedi pro Sammy te convidar, porque ele já era seu amigo, porque Você me eles fez já a são ponte, mas eu já te brother e conhecia tal. também, cara. Sim. Quantas raids eu já fiz, eu sim. pedi informação pra ti sobre aquela ferramenta de monetização. Do Incent Sim. lá, né? Isso, do Incent. Sim. Então, a abordagem foi feita de uma forma bacana, porque eu não gosto de invadir espaço alheio e também não quero que meu espaço seja invadido. Sim. Tem muita gente que também, assim, eu entendo você tá certo, mas tem muita gente também que pensa assim, mas também não pratica, né? Tem gente que pensa complicado. assim, você não pode fazer isso comigo, mas na hora de fazer com os outros é o primeiro, tá ligado? Aí é foda. Tem um monte de gente assim, né? Não sabe o que é empatia. Não sabe o que é empatia. O último podcast que eu participei, por exemplo, do Zé Sport. O Zé Vitor, se tiver ele, vai entender quem é. E aí, Você fez? por Você participou exemplo, do podcast? Sim, de um camarada meu que ele inicializou. Ele começou um podcast, mas eu senti que ele foi muito emocionado demais pra fazer o negócio. Então ele não é que nem você, por exemplo. Problema, não passa uma com a perna. Como Então, assim? o Icaro, por exemplo, o Icaro ele tá conversando com a gente, porém ele já tem alguns anos de stream. Então, ele conhece a galera, sabe quem são, então sabe como conversar e tal. Beleza, isso já tem um chão já. Tudo bem. A gente já sabe qual é o nicho e já tem noção do network. Você entendeu? E O network que você diz é isso. Sim. Não só o network, mas o equilíbrio das coisas, entendeu? Por exemplo, vou conversar com o Sammy e com o Guedin. Pô, ambos já conheço. O Sammy já conhece um tempo, o Guedin já conheço pelo trabalho dele já há um tempo. Então, tipo, eu já tô aqui nessa caminhada fazendo stream já faz uma cota. Então, beleza, vamos fazer um negócio, vamos trocar uma ideia, show. Tá. Nada de surpresa pra ninguém. Agora, o último que eu participei, por exemplo, eu tava cheio de energia, pô, legal, o ambiente legal, o estúdiozinho legal, tudo novo, tudo recente, né? O problema foi na hora das abordagens, que algumas eu senti que foi meio incisiva. Aí que eu falo. Algumas foi incisiva e depois começou a dar barriga. O que é dar barriga que a gente chama na edição?
É quando você tá contando uma história e ela se expande demais e fica cansativo e você enjoa. Sim, Entendeu? Sei Lá muito começou bem como é isso. Então, e foda. lá começou a acontecer isso. Por quê? Ele Por começou ele? a... Ele fez isso? Não, ele dirigiu, ele começou a... Você entendeu? Ele não chegou Aham. num direcionamento legal. Por exemplo, teve um momento que ele Quem começou a falar... participou? Só pra eu entender. Como é que é esse. Só Você, eu, só eu. ele te chamou pra fazer você e ele só. É. Ah, tá. Tipo, ele me entrevistando, sabe? Porque ele já... Eu aceitei também porque, no caso, ele já tava fazendo um tempo... Ele tava planejando isso há um tempo, e aí eu fui pra... Porque já tinha combinado isso. Mas foi presencial ou foi vídeo? Presencial. Isso foi Ah, presencial. Foi presencial. Eu na... acho que eu lembro. Eu publiquei Lembro. E foi quando o Dória meio que ele ia flexibilizar? Não, ele ia começar a fechar tudo de novo. Lembro. Aham. Foi nesse período. Eu ouvi um pouco. Então. E aí, beleza. Só que ele começou a fazer umas perguntas, por exemplo, que não é do meu âmbito. Por exemplo, histórias em quadrinhos. O universo Marvel e DC. Eu não entendo. Eu gosto, acho legal, mas não entendo. Aí ele puxa uma carta dessa, eu não vou saber como conversar. Entendeu? Aí ele começa a contar a história de tudo e só fica ele conversando. Então eu viro o Aí segundo vira um plano. monólogo, né? Vira um monólogo. E outra. Não. Uma das Tipo o Joe perguntas- Rod. Joe Rod. A entrevista do Joe Rod foi fodida, foi da hora. Não, o Joe Rod, ele. Às vezes ele começa, mas aí eu tipo, tento, às vezes, falar. Tipo, porque eu tento jogar um outro assunto, às vezes, pra poder finalizar logo. Também isso, na verdade, é um. É É direção. o que você falou, é conduzir a conversa e saber também, às vezes quando o cara às vezes quer explicar demais, a gente até falou isso no próprio podcast, que Sim. às vezes, por exemplo, eu tenho que explicar que esse controle é do ar-condicionado. Aí eu falo assim, então, esse controle aqui, quando eu era pequeno, eu usava um controle parecido pra minha TV. Não precisa, é só você falar. Fui pra Esse vermelho controle... dele. Tipo, você falar, eu aperto esse ele- botão e esse botão, ele joga ar gelado e esse aqui não. Mas ele tem que explicar a história do porquê. Porque, às vezes, na cabeça dessa... O Fagner é meio assim também. Às vezes, na cabeça dele, ele precisa falar mais do que não precisa. Mas é normal, tem gente que é assim, tipo... A pessoa é assim. normal. Aí você tem que saber, às vezes, também dar o... Tá, mas... Eu confesso que às vezes eu sou meio assim, dependendo do assunto, às vezes eu acabo me estendendo. Não, é porque quando o assunto é do nosso Eu não. interesse, a gente tenta estender, tá ligado? Tipo, Sim. Não, falar talvez mais rápido. explicar É melhor, normal. ok, mas... Sim. Por exemplo... Eu quero tentar deixar mais claro possível quando eu ver, eu tô fazendo uma descrição. Fazendo, né? É. E aí, tipo, numa dessas, nesse podcast, por exemplo, começou a ver algumas perguntas que não era... Sabe quando você acha estranha a pergunta? Você fala, pô, isso não condiz com a minha pessoa. Que nem ele fez uma pergunta que foi o seguinte... Sabe, e você como fanboy da Capcom, né? O que você acha dos jogos? Eu fiquei pensando, fanboy da Capcom? Nem eu sabia disso. Mas, ô, Sammy, você tá falando isso aí, cara, é legal. Puta, cara, valeu por entrar nesse assunto. Sabe que eu achava que a gente entrava muito nisso quando a gente fazia o podcast, eu, você e o João? Porque às vezes eu achava que você não sabia muito sobre os assuntos, mano. Não, mas pior que eu sabia de Não, você de vários sabia assuntos. porque às vezes eu falava pra você, aí você ia pesquisava e sabia de algumas coisas. Sim, Mas às vezes eu lia. achava que entrava um pouco nisso, mano. Não porque era ruim, não era isso. Porque eu fazia edição e eu mesmo cortava. Ah, não, quem fazia edição era o Sim, João. sim. Mas ele Não, sabia no fazer, podcast, ele sabia fazer direitinho e tal. Então, Mas porque às vezes antes eu me acho que entrava um faltava- pouco nisso. Isso é importante que você falou, é verdade. Não, sim, é porque antes, por exemplo, eu não jogava em PC, que não tinha PC pra jogar, eu tava sem videogame, então o campo de jogos digitais, por exemplo, era mais tipo na neblina ali, não via muita coisa. Agora eu tô muito mais por dentro porque eu tô jogando, eu tô com as coisas aqui. Só que lá era o seguinte, ele fez essa pergunta porque eu gosto de Resident. E Resident é da Capcom. Sim. Eu sou fã de Resident desde 1998. Que eu sou fã de Resident. Só que aí, ó como é que é engraçado. Ó a condução, como ela funciona. Eu gosto de um jogo específico de uma empresa. Específico de uma empresa. Que é o Resident Evil. Sou fã, Sim. me tenho a Umbrella tatuada, a porra toda. Agora, se você faz a colocação da pergunta, pô, Sammy, e você que é amante de um dos jogos da famosa empresa Capcom, como é que você vê todo o trajeto dessa história até o momento presente? Já mudou.
Agora, Sammy, você é fanboy da Capcom. O que você acha disso? O que você acha da empresa? Já mudou o direcionamento. Já não é mais E pra nem um foi jogo. de zoeira, né? E nem foi de zoeira, já mandou e foda-se. Falei, aí, acho que eu cheguei a corrigir. Falei, calma, não é que eu sou fã da empresa, eu sou fã de um dos jogos dela. É diferente. Que nem o Icarus, ele ama a Mega Man. E não quer dizer Exatamente. que ele vai amar Eu? todos os jogos da Capcom. Não, eu não sei de nada. Imagina, nem gosta. Imagina. E aí, tipo, isso vai afastando o entrevistado aos poucos. Que chega um momento que fica monótono e aí a pessoa que tá sendo entrevistada já não quer mais falar. já tá- Não é o caso que você disse. Tem gente que também não troca muita ideia. Tem gente que acha que. Tipo Tem. assim, isso não aconteceu comigo ainda, porque por enquanto, tô chamando a galera que eu conheço bastante. Mas eu acredito que vai ter gente que vai chegar aqui e vai achar que é uma entrevista. Não, tá ligado? Sim, Tipo, mas não é. Porque tem gente que não fala tipo, porque nada. vocês podem me perguntar coisa também. A gente pode entrar num Sim. assunto que vocês queiram, sabe? Por exemplo, eu tô querendo muito entrar num assunto aqui, mas eu tô deixando vocês falar. Tudo bem? Fala pessoal, beleza? Esse canal que vocês estão assistindo aqui é o Cortes do Icarus, tá? Queria agradecer a vocês que estão acompanhando aí os meus podcasts, tá? Que rola lá na Twitch, tá bom? Link tá aqui embaixo na descrição, não esquece de seguir lá, tá? Todo final de semana tem um convidado, ou durante a semana, dependendo de qual convidado e dos horários deles, beleza? Queria agradecer de verdade, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, que é muito importante. As partes principais do meu podcast vai estar aqui, então... se inscreve aí, não se esquece, tá bom? Queria agradecer de verdade, um beijo, abraço, valeu, muito obrigado e fui!